Tô doida aqui, tá mó barato, tô doidona. A Lucy cresce, a Lucy cresce, a Lucy cresce. Fala, meus queridos e minhas queridas, pessoas maravilhosas, muito loucas desse Brasil ainda mais doido. Tudo bem com vocês? Aqui é Gui Nascimento falando mais uma vez em seu ouvidinho para ver se aquece, para ver se alegra um pouco essa vidinha maravilhosa, ou não, ou triste, ou nervosa, ou desapegada. Ou essa vida que você ainda não achou o sentido, talvez. Mas você está aqui nos ouvindo, meus queridos, é isso aí. E vamos tentar trazer um pouco de alento para você perceber que você não está sozinho. Nesse Brasil muito louco que tem pessoas muito loucas igual vocês, E você não apenas ouvirá essa voz maravilhosa, sedosa e delícia. Você também ouvirá a voz do meu amigo, o meu queridíssimo, ele, a pessoa, não vou falar que é a mais inteligente que eu conheço. É porque eu conheci um cara hoje. Eu conheci um cara hoje, sabe, que me fez mudar um pouco essa ideia. Mas a pessoa mais querida nesse momento, o meu queridíssimo, maravilhoso Bruno Colombo Gato. Olá, boa noite. Mais uma noite aqui na República Federativa do Hospício do Brasil. E hoje sem a Natália, né? Uma pena. A Natália fará falta. Exatamente. Infelizmente, a nossa queridíssima Natália não pôde estar hoje aqui com a gente, por ela estar com gripadinha, tá? Está mal de garganta, não está conseguindo nem falar, a coitadinha. Então ela não vai nos alegrar com suas risadas, seus comentários maravilhosos e ácidos, que nos alegra tanto nessas gravações que fizemos. Queremos mandar aí, Natália, que você tá nos ouvindo, um beijinho pra você, muito querido, melhoras, tá? Espero que semana que vem esteja aqui com nós. E só avisar que também, né, semana passada, infelizmente, não pudemos estar gravando, né? Tivemos alguns contratempos aí nas nossas agendas super lotadas. Aí não deu pra gravar, mas essa semana estaremos aqui tentando trazer um pouquinho de informação, de alegria, entretenimento aí pra você que tá perdendo um pouquinho do seu tempo da vida preciosa nos ouvindo. É isso aí. E eu e o Bruno... Hoje vai ser só eu e o Bruno, hein? Então prepara os ouvidos aí, só a voz masculina. Vai, Brunão. O que a gente vai trazer aqui hoje? Aqui, vou começar com o que hoje? Vai, eu vou deixar você falar dessa vez, hein? Pô, isso aí não tava no script, hein? É só pra meter uma pressão. Eu acho que a gente podia começar falando do... falar do presidente de uma vez, né? Pra acabar logo com esse assunto. Bora. Talvez a gente, daqui a um tempo, não vai chamar ele de presidente mais, né? Ainda bem. Assim espero. E começamos a falar do nosso queridíssimo aqui, né? O queridíssimo, odiadíssimo Bolsonaro. Ele que na verdade esteve aí na ONU, né? E não só na ONU, mas também esteve no velório aí da rainha imortal Elizabeth. Elizabeth, né? Não falei errado, não. É Elizabeth. E vamos começar falando um pouquinho aqui do que ele falou na ONU, né? E obviamente, estamos aqui trazendo mais uma vez o site aosfatos.org, que contém aqui todo o discurso na íntegra, tá? E a checagem aí das falácias desse senhor que aqui hoje está como presidente. E eu acho que Fala, Bruno. O que mais dói, na verdade, é ele falar sobre a corrupção, né? Ele diz que... Não, na verdade, essa dá mais raiva, talvez. Mas dói, eu acho que quando ele fala do meio ambiente... Cara, eu acho um escárnio uma pessoa ir na ONU falar isso. Falar que... Ele falou alguma coisa, né? Que não estava desmatando mais, que diminuiu o desmatamento. Sendo que os números são altíssimos do tanto que, tipo, de garimpo, assim, que teve. Você vira e mexe notícia aí de assassinato em aldeia, em pessoas que morreram por esses espaços, assim, e você vê que tá liberado, né? Parece liberado porque não tem fiscalização, não tem punição, não tem nada. Simplesmente sei lá, lei da selva mesmo, assim. E aí o cara vai a ONU tem todos os seus problemas, mas essa parte meio ambiental, assim, é uma coisa que pega muito lá. Inclusive, teve
teve um discurso de não sei o nome dele agora. Ele tocou bastante nesse assunto, assim, de fertilizante e tal, de que talvez a gente vai entrar num problema muito sério e tal. Isso é bem recorrente na ONU, esse tipo de assunto. E Sim. Ele vai e me fala mentiras nesse sentido, assim, tipo... Só que o que eu acho muito louco do Bolsonaro, na verdade, é que ele tá numa eterna campanha. Ele já é presidente, tá acabando o mandato dele. Ele ficou 4 anos falando só pro eleitorado dele, pra aquela parte das pessoas que acreditam em tudo que ele fala, assim. Ele não percebeu que, tipo... Ele nunca governou, sei lá, para o Brasil inteiro. É só para os apoiadores. Então, tipo, quando ele fala isso, você vê na bolha bolsonarista, pô, ele lacrou, falou pra caralho, não sei o que, foi super bem. Mas, tipo, não é, sabe, é um delírio. Tipo, ele tá falando, ele tá totalmente descolado da realidade. E o mundo inteiro vê isso. Só, tipo, ele não vê, ou talvez ele veja, mas finge que não vê, e os apoiadores dele. De resto, tu já sabe, já. Exatamente. E só pra ir contribuir com sua fala aí também, aí a galera que tá ouvindo, tá, ó, então a gente sempre vai deixar o site aí, o link do aosfatos.org, que fez a checagem dos dados de curso dele, e vou concordar aqui totalmente com o Bruno sobre essa questão dele, né, estar em eterno palanque, né, eterna politicagem, nesse sentido de achando que está em campanha desde o primeiro dia que ele assumiu como presidente. Ele achou que está em campanha e ele só governou para os deles, né? E isso ficou cada vez mais. Ele sempre coloca isso, né? Cada vez já é muito mais claro que qualquer outra coisa. Ele escancara isso cada vez mais, né? E eu vou falar aqui algumas falas, tá? Que ele teve na ONU. E colocar aqui, né, seguindo aqui o site Aos Fatos aqui, na questão de ser falso ou não. Por quê? Porque como o Bruno disse, como ele tá em eterna campanha, então ele fala pros deles. Então realmente a galera que apoia o Bolsonaro, que vai votar nele, etc, que não está em dúvida ou que não vai votar no PT, ou em outro candidato, né, essas pessoas não precisam ter essa cegueira. E quem está em dúvida, né, não sabe ainda em quem votar, então é legal fazer essa checagem, legal dar essa lida, né, para você entender, assim, né, se você quer fazer esse exercício, assim, tem paciência para isso, que é legal você se informar, né, e saber. Então vamos ajudar vocês aqui a trazer um pouquinho disso aí. E aqui, ó, quando o Bruno falou, teve uma coisa que ele falou sobre a pandemia, né? Ó, e essas foram as falas de Bolsonaro. Quando o Brasil se manifesta sobre a agenda da saúde pública, fazemos isso com a autoridade de um governo que durante a pandemia do Covid-19 não poupou o esforço para salvar vidas e preservar empregos. O que é totalmente falso, tá? É ridículo, né? E aqui tá toda o porquê disso, tá? Ser falso. Então é uma explicação aqui até que longa. Não vou estar lendo aqui pra vocês porque é muita coisa. Mas aqui fica mais que evidente, né? Todo mundo sabe, a gente não viveu um lockdown. A gente teve um lockdown muito curto de apenas alguns dias. As empresas ficaram abertas, o comércio abriu meia porta. Por quê? Porque nós não tínhamos, tá, o suporte do governo. E o governo, na verdade, todo esse tempo que a gente ficou parado, entre aspas, né, o governo acabou economizando. Porque diminuiu os gastos de aluguel de vários lugares, de vários prédios, os custos com manutenção desses prédios, o custo com água, luz, telefone e tudo mais se caiu drasticamente. Tem vários setores tanto governamentais, de prefeituras, não sei o que, teve prefeituras que escolheram até que certos setores continuassem home office, pela economia que eles tiveram. Então, e a gente não teve, a população em si não teve respaldo algum do governo, né? Teve um respaldo que vinha assim, auxílio era uma coisa demorada, se a pessoa realmente necessitasse disso, ela podia morrer de fome, né? Então foi uma coisa assim, isso não existiu, realmente não existiu.
Teve uma coisa que ele falou, né, sobre a corrupção, que o Bruno também destacou, né, que ele falou que no governo dele, e que no meu governo extirpamos a corrupção sistêmica que existia no país, o que não é verdade, né, até porque, integrantes, né, são alvos de investigação e denúncias em casos de corrupção ou outros delitos ligados à administração pública. Em 2022, por exemplo, a Polícia Federal prendeu previamente o ex-ministro da Educação, investigado por verificação, que foi aquele escândalo que deu, que ele estava dando benefícios para amigos, né, para pastores de certas cidades. E também são investigados por corrupção, ministro da Casa Civil, ex-ministro do Meio Ambiente, o deputado federal Marcelo Antônio, que comandou o turismo, Fábio Van Garten, acho que é isso, que chefiou a SECOM, né, além de outros relatórios que apontam várias aí. Por quê? Por que ele fala isso? Porque não se investiga mais, tá? Porque na época, vocês podem, eu tenho várias críticas sobre o PT e várias coisas, mas uma coisa que o PT fez, que eu acho que até foi um pouco do tiro no pé, porque foi essa coisa de realmente dar liberdade para as instituições trabalharem, tá? E por conta dessa liberdade, que esse escárnio de corrupção e esse sistema corruptivo, né, que está no cerne aí da política brasileira, foi descoberto. Então, se não houvesse essa liberdade para as instituições, tá, trabalharem, a gente já tá que nem hoje achando que não aconteceu nada, como o Bolsonaro fica aí proliferando. Aí ele falou que somente entre o período 2003 e 2015, onde a esquerda presidiu o Brasil, o endividamento da Petrobras por má gestão, loteamento político e em desvios chegou a 170 bilhões de dólares. Aí o que acontece? Aí que ele fala, é falso isso também, tá? O endividamento da Petrobras não chegou a esse valor. Em 2003, indica o endividamento de 63 bi, tá, de reais, que chegaria a, no máximo, aí com correção e tudo, 33 bi. Que aí em 2015 chegou a 93. É basicamente isso aí. Então dá uma diferença de quase aí 100 bi que ele tinha falado, tá? É aumentar bastante, né, Bruno? Se aumentar 100 bi uma dívida é muita coisa, né? Isso, pelo amor de Deus, cara. Você tem noção do que são 100 bilhões? Então, 1 bilhão já é uma coisa... Eu não tenho noção do que é 100 bilhões, mas... Exatamente por não ter noção, porque é um negócio tão grande, um montante, é difícil ter uma noção do que é esse valor. E aquele negócio, né? Talvez se eles cobrassem quem eles deviam, os grandes devedores do governo, que são bancos, que são bilionários aí, que devem bilhões pro governo. E tem uma coisa também, a Petrobras, ela tem muitas discussões, né? Inclusive, já vi muita gente falando que, na verdade, essa dívida, ela é um problema e tal, mas ela não é um problema que afeta, tipo, o funcionamento de pensar que ela está falindo, alguma coisa nesse sentido. Se a gente cuidasse do nosso patrimônio mesmo, a gente tem tem petróleo, a gente tem uma indústria e se investe muito em pesquisa, a gente descobriu o pré-sal. E a gente tá vendendo isso a preço de banana, cara. Vocês têm noção que os Estados Unidos fez guerra contra o Iraque por causa de petróleo? A gente tá dando petróleo, vendendo barato, em vez da gente usar isso realmente para nossa soberania nacional, para nossa industrialização. Eu não sei, as pessoas falam, e quem defende privatização se diz patriota. Patriota onde? Uma coisa não bate para mim. Esse discurso eu nunca entendi. Ajuda o Bolsonaro. Exatamente. A gente poderia estar sendo totalmente autossuficientes, né, no petróleo, né, pela quantidade que a gente produz e pela tecnologia que temos e possamos ter, mas só que também não como fala, a gente ainda, os nossos governantes, muitos ainda têm a alma de vira-lata, né, então acho que a gente tem que abrir a perna aí pra qualquer gringo e ficar dando as nossas riquezas aí pra galera, né. E aqui só pra deixar alguns pontos aqui, então, gente, vocês entram no site aí, tem bastante coisa, tá? Que destaca, tem as coisas também que ele falou, que é verdadeiro,
tá? Ele não só mentiu, tá bom? Pra você que também gosta um pouquinho dele, né? Então, que ele falou aqui que a Amazônia abriga mais de 20 milhões de habitantes entre indígenas e ribeirinhos. Isso é verdade, isso é real, tá? Teve uma coisa, mas só para frisar um negócio que antes de a gente encerrar esse assunto, que são coisas que ele me fala assim que me incomodam um pouco. Uma que é a questão que ele fala que o Brasil alimenta muita gente, tá? Isso é mentira. Que ele falou, se eu me engano, que o Brasil alimenta mais de 1 bilhão de pessoas ao redor do mundo. Isso é mentira. E isso, na verdade, eu acho até vergonhoso falar um negócio desse, que onde você pode falar que você alimenta tanta gente fora do mundo, sendo que dentro do seu próprio país tem tanta gente passando fome. Tá? E ele ignora isso a todo momento que ele pode. Ele ignora que no Brasil não existe passando fome porque ele não vê, ou porque ninguém tá batendo na porta dele. Isso é bizarro de se falar, e outras pessoas acabam repetindo isso, tá? E isso é vergonhoso, porque muitas vezes a família muitas vezes até tem uma casa, mora ali, tá? Mas só que muitas vezes não tem o que comer. Como fala, é maldoso você falar uma coisa dessa, porque exclui uma grande parcela da população e, na verdade, cega as outras pessoas que realmente ainda não querem enxergar. Existe, né? E teve uma outra coisa também que ele falou, que me incomoda um pouco, que é a questão do desemprego no Brasil, tá? Que ele fala que, na verdade, a gente teve um aumento de taxa, mas a nossa taxa de aumento de emprego, na verdade, como fala, ela não é real. Por quê? Porque a forma que o IBGE hoje faz a medição de gente empregada, tá? Não é apenas com carteira assinada. Então é qualquer pessoa que esteja fazendo qualquer tipo de trabalho, seja ele um bico, seja ele totalmente informal, tá? Então não é mais carteira assinada. Então, obviamente, só de ter essa mudança, muitas pessoas acabam entrando nessa estatística. Então, acaba aumentando um pouco mais essa estatística. Então, sei lá, se o cara só faz bico de final de semana, então, beleza, ele é uma pessoa empregada. O que não é muito verdade, né? Porque muitas vezes o bico não é o que mantém, que não nos dá o suficiente para sobreviver, né? Então, mas é isso, tá, galera? Então, entra aí. Quer fazer mais alguma ponderação, ô Brunão? Eu acho que sobre esse assunto, acho que não, porque é isso, né? A gente já tá cansado de escutar o Bolsonaro falar a mesma coisa toda vez. É bem repetitivo. É isso. Eu acho que... E tem aquela questão, né, gente? Uma imagem que o Brasil conseguiu conquistar aí no mundo durante alguns esforços, os nossos artistas aí indo pra fora, mostrando nossa cara, tentando desmistificar um pouco aí a ignorância, né, que os outros países tinham, que os europeus, que os americanos tinham aí sobre o nosso país, né? Ele vai e estraga tudo, porque ele mostra de maneira burra, de maneira ignorante, tá? Que o Brasil não é mais aquele grande país que tentam e tentaram mostrar que é, tá? Então isso acaba ficando muito chato e muito vergonhoso para nós. E continuando aqui depois dessa, então segue lá aosfatos.com se você quer saber um pouco do que o Bolsonaro realmente falou, tudo detalhadinho, tá tudo lá, checado, bonitinho para você curtir. E aqui vamos chegar aqui também a uma campanha que está acontecendo aí, que é a campanha do voto útil para você, né, para tirar totalmente ele do poder. Então seria útil votar aí no nosso ex-presidente Lula para matarmos aí a eleição no primeiro turno. E o que você acha disso, Bruno? Esse é um assunto... O Ciro tá muito bravo com isso, né? Cirão tá puto. Tá muito bravo. Mas é curioso e irônico, porque em 2000 ele tá contra o voto útil, né? Porque ele favorece ele. Sim. Mas em 2018 ele era a favor. Não lembrava disso. Pois tinha aquela questão que para não polarizar entre PT e Bolsonaro e tal, ele defendia o voto útil nele, porque eu inclusive votei nele por causa dessa porra desse voto útil aí, porque as pesquisas falavam que ele poderia ganhar do Bolsonaro no segundo turno. É verdade, as pesquisas, então, eu lembro dessa. Era votar nele pra ele ir pra lá. Nossa, é verdade, hein? Que tira ele. E hoje ele é um que mais fala contra o voto útil, né? Ele até fez uns discursos. Ele até fez uns discursos bem bolsonaristas, assim, né?
reaças pra caralho, assim, pra galera votar nele. Tem muita gente falando, jornalistas que votariam nele, assim. Tipo, eu vi inclusive já uns prints de gente falando que vai votar nele no primeiro turno e no segundo no Bolsonaro. Tudo bem, as pessoas podem perguntar, mas qual que é o problema disso? O problema, não sei se é isso o ponto. O ponto é que o projeto político do Ciro é muito mais parecido com o do Lula do que se comparar com o Bolsonaro. Com certeza. Então, logicamente, se você vota no Ciro e o Ciro não está no segundo turno, você fala, pô, votar no Lula, então, que é um pouco mais próximo do que o do Bolsonaro. Sim. Então, isso é uma coisa, é uma contradição aí, né? Sei lá. Eu, pessoalmente, o voto útil, eu acho que tipo, eu gostaria que já acabasse no primeiro turno isso já de uma vez, assim. Não tanto porque diminui a chance de golpe, eu acho, mas é porque o Lula vai acabar ganhando essa eleição, eu acho. Muito na cara que ele vai ganhar, bem provável. Quanto antes se ganhar... Assim espero. Se ganhar no primeiro turno, é um tempo a mais já para você já ir pensando em campanha. Então, tipo, é uma preparação para o governo que é menos gasto, menos tempo, porque senão a gente vai ser mais de um mês. Essa campanha vai ser uma campanha baixa, vai ser uma campanha feia, vai ser um trucidando o outro. E talvez com fake news, eu já vi que estão fazendo até deepfake já, fizeram deepfake da Renata Barreto. Verdade? Pois é, falando que o Bolsonaro tá em primeiro nas pesquisas, como se fosse um jornal nacional, assim. Caralho! Que loucura! Me surpreende, nunca teria usado antes. Agora, nos 45 segundos do tempo que estão usando isso, eu não sei. Caralho. Então, acho que é mais por essa questão, assim. Porque hoje eu tenho contato com uma opinião que eu achei coerente, que se falava muito se fala... Só antes de você falar um pouquinho desse outro ponto de vista, eu vou falar um pouquinho o meu ponto de vista aqui sobre essa questão do voto válido, tá? E aí você, como essa conversa, depois você explica com quem você teve a conversa e tudo mais, aí mudou um pouco o seu ponto de vista sobre essa parada que eu acho que vai ser um pouco, que vai um pouco contra o que a gente pensa, entendeu? Por exemplo, essa campanha do voto útil, na verdade, eu particularmente, eu sou um pouco a favor sim, tipo, porque esses 4 anos particularmente foram muito difíceis pra mim, assim, como uma pessoa simples, pessoa, sei lá, trabalhadora, etc, como a maior parte aí do povo brasileiro. E toda essa questão da pandemia foi uma coisa que me assustou demais por conta de amigos e familiares e tudo mais. Então eu percebi que tudo que o governo estava fazendo estava diretamente me prejudicando, tá? Eu tenho parentes próximos que precisam de remédios e acabaram não tendo. Na época do Covid foi aquela confusão toda, as pessoas se contaminando, pessoas morrendo, de pessoas próximas, então foi uma coisa muito horrível, e o povo brasileiro não pode esquecer disso, porque toda ação, tudo é de responsabilidade, sim, do presidente do governo que está em gestão. Não tem como passar pano. Mas ele não sei o que não deixa. Não tem dessa, gente. O presidente é a maior força de um país. O que ele fala é lei, não importa. Entendeu? Tipo, que ele fala assim, ele chega, mesmo que tem um congresso, mesmo que não sei o que, mas ele tem tanta força no que ele diz, é tão importante, as organizações políticas, judiciárias, não sei o que, é tão pesado quando o presidente emite uma opinião, emite alguma coisa, entendeu? Que tudo se molda em volta disso. Então é difícil muitas vezes um ministro querer, muitas vezes fazer certas coisas se o presidente não quer, porque quem manda é o presidente. Você pode achar que não, mas não é assim, tá? Ele tem uma força, a caneta do presidente tem uma força gigantesca, né? E então, infelizmente, não foi feita nenhuma política que pudesse melhorar um pouco a vida de pessoas mais humildes, pessoas mais trabalhadoras, que recebem aí abaixo de 20 mil reais.
que é a maior fatia da população brasileira. Então a gente passou dificuldade, a gente não come mais picanha, a gente mal come carne, refrigerantes, doces, etc. contado. Para viajar você tem que se organizar muito mais do que se organizava antigamente. Isso quando você não tem que juntar mais 15 amigos para ir com você para poder pagar as coisas, todo mundo poder se divertir um pouco. Então, sim, as coisas ficaram muito mais difíceis, muito mais complicadas. Então, eu sou meio a favor desse voto útil, porque realmente eu queria logo que esse governo saísse, porque de verdade todos esses anos eu cansei um pouco de falar de política e de brigar por política principalmente, e ficar ouvindo opiniões, tá? E essa galera que hoje na verdade tá causando um terror, tá causando medo nas pessoas, tá? Essas pessoas ameaçam. Eu tenho um grupo muito específico aí que é bolsonarista, que ameaça pessoas, que anda armada na rua, que usa da força aí para tentar intimidar as pessoas que não são a favor do que elas falam. Então eu acho que a gente precisa mudar isso logo para fazer um pouco essas pessoas voltarem pro canto delas, que era o canto de silêncio, tá? Pro lugar de solidão, porque são essas pessoas que têm que estar. Elas não podem ter força e não podem ter espaço de fala, porque a fala e a força deles são coisas que remetem à violência, remetem a atitudes e a um ser humano, entendeu? Que é passado, que não deve mais existir. A gente precisa evoluir depois disso. A gente precisa dar um passo maior. A gente precisa parar de acreditar que a violência se resolve as coisas, que nossos problemas se resolvem apenas com band-aid. Somos o país mais complexo do mundo e para uma nação tão complexa a gente precisa de soluções complexas. E soluções complexas não necessariamente resolvem do dia para a noite. Podem demorar anos para se resolver. Mas por isso que precisa de políticas, coisa que esse governo não tem nenhuma. Então, eu sou a favor disso aí porque, tipo assim, eu tô com medo da porra e eu queria que isso acabasse logo. Resumindo toda a minha fala. Agora, Bruno, por favor, fala um pouco aí do que essa pessoa falou, explica aí um pouquinho pra gente. Antes disso, eu queria completar um pouco a sua fala, que tá. Acho que eu compactuo do seu sentimento, assim, também. Porque eu tava me contando os dias pra essa porra dessa eleição chegar logo. Porque eu tô cansado. Eu tô... Pô, faltam 10 dias, mano. É verdade. Eu tô nessa. Ai, meu Deus, só mais uma semana. Ai, meu Deus, só mais uma semana. Eu nem curto contar o tempo correndo, porque o tempo já corre muito depressa. Realmente foram 4 anos de desalento, assim. A pandemia veio mesmo pra fuder com tudo, assim. O que já seria ruim ficou pior. E você vê um governo que não... Poxa, cara, não cuidou do seu país, sabe? Tipo, você nunca viu um projeto de governo, alguma coisa, tipo, mais ou menos o que ele disse que ele fez, tipo, ele falando do Rio São Francisco lá. Pô, isso aí começou faz 200 anos atrás, tá ligado? Ele não tem nunca teve teve uma pandemia. A primeira coisa a se fazer, talvez, é escutar os especialistas, os institutos de saúde mundiais e tal, a ciência. Nem isso ele conseguiu fazer. Verdade. Conseguiu ficar com... Eu não sei, parecia uma coisa meio assim, não. Se esse povo tá falando, vai querer, tipo, uma coisa meio de birra, sabe? Não vou ficar... Eu quero fazer o que eu quero, não eu aceito ordens. Então ele começou... Você viu que ele forçava aquela cloroquina lá, de uma forma, tipo, patética. Até pra EMA, nem a EMA aqui. Pois é, ele chegou até ter uma lei pra colocar na bula, que curava o Covid. É bizarro. Onde já se viu um negócio desse? Bizarro, cara. Tipo, por quê? Qual que é o sentido disso? Sabe? Exatamente. Não é um suicídio político. Se pensar em estratégia política, então, assim, em reeleição, é um suicídio isso. Não faz o menor sentido. E, enfim, eu peguei da pandemia porque foi o que pegou, né? Mais, assim. Mas então, a visão do não voto, que a questão do voto útil não seria tão viável, que você conversou lá. Porque muito do que se tem medo é a questão do golpe, né? Isso. Você tem muito medo disso. E o golpe, na verdade, ele pode acontecer em qualquer momento. Ele não precisa exatamente, tipo, ganhando o primeiro turno, isso
anula as chances de golpe. Talvez dê uma enfraquecida, porque no primeiro turno dá uma certa legitimidade pro Lula, o projeto dele, a população não aceita e tal. A gente tem que pensar que os bolsonaristas, os seguidores ali, os são da seita mesmo, eles estão um pouco se fudendo pra isso, porque eles vivem no paralelo deles e eles vão falar que é perigoso. Isso eu pensando, talvez ganhando no primeiro turno, seja eles aleguem que as urnas foram falsificadas mais do que se ganhar no segundo, por exemplo. Então a gente tem que pensar que essa ala mais perigosa, mais terroristona assim do Bolsonaro mesmo, é indiferente o que o Bolsonaro vai perder. Isso já para eles é o suficiente para eles fazerem alguma coisa. Entendi. Isso é um ponto. Então meio que não importa se ele perca no primeiro ou no segundo, se perca por uma grande vantagem ou por uma mínima vantagem. Eles vão tentar de qualquer forma legitimar a eleição, é isso, né? Inclusive até no ano que vem, talvez até quando o Lula tomar posse, vai ter um movimento de reação muito forte do bolsonarismo. O bolsonarismo não vai morrer com o Bolsonaro perdendo a eleição. Mas tudo bem, isso é uma outra questão, porque isso aí já é ano que vem, já não tem a ver com o voto útil. Essa é uma opinião, eu achei a opinião um bom ponto, assim, mas eu ainda prefiro, eu acho que eu ainda tô também igual você no voto útil aqui, porque eu não vou deixar claro minhas opiniões políticas aqui assim, mas o projeto do Lula, ou Lula de novo no poder, não é o que eu realmente queria. Eu também não. Quero muito Lula. Mas o pior governo do Lula, com certeza, é melhor que o melhor governo do Bolsonaro. Então, exatamente. Vamos nele mesmo. A narrativa da corrupção, já não, se for isso, o Lula é ladrão, não voto nele porque ele é ladrão. Meu filho, o Bolsonaro é mais ladrão ainda. Espera acabar o mandato dele pra você ver a merda do ventilador. Então, se o papo é corrupção, vota no que roubou menos, então. Não, exatamente. Além de ser ladrão ainda, ele fomenta a violência entre as pessoas, entendeu? Então eu acho, na verdade, muita gente compara os dois, coloca os dois como igual. Mas eu acho que a grande diferença entre os dois é isso. O Lula nunca fomentou a violência. Ele nunca fomentou que os deles fossem agressivos ou atacassem o próximo, ou seus diferentes. O Bolsonaro já não. O Bolsonaro ele já fomenta esse tipo de violência, esse tipo de poder pela força. Isso é extremamente prejudicial e até pode, né, a gente tem o medo do golpe e tudo mais, e o golpe ele pode ser tentado dar a qualquer momento, importa ele estando ou não no poder. Mas eu ainda sou assim a favor dessa questão do voto útil, porque realmente eu não quero mais viver esse tipo de situação. Falamos um pouquinho da campanha do voto útil, do Bolsonaro na ONU, e vamos tentar dar uma risadinha aqui, porque vamos ler os maravilhosos comentários dessa galerinha que ama o Bolsonaro. Esse povo super inteligente, tá? Isso aqui, ó, isso tem a nata da nata brasileira. E esses comentários que a gente tirou do vídeo do Bolsonaro no discurso da ONU, né, Bruno? Isso, na UOL. Meio reduto ali, né, do clã. Reduto do clã. Então vamos lá, ó. Começar aqui com ele, o Moreirinha 1964. Ele fala... A data. Caracas! Com tantas verdades ditas, vejo razão da esquerda pedir pro STF retirarem esse vídeo. Estão apavorados, apelando para todos os lados. Não lembro a última vez que um representante nosso tenha falado tão bem assim em um encontro da ONU. Orgulho de ser brasileiro. Eu tentei começar com sotaque carioca, mas eu não sei fazer sotaque carioca, então foda-se, continua assim. E olha que loucura, o maluco, ó, ficou contentão aqui com esse discurso maravilhoso, hein? Dá pra ver mesmo. Deslocado na realidade total, né? Ele deve estar quem sou eu, onde estou aí, porque... Nossa, ó, esquerda pedir pro STF retirar esse vídeo. Da onde que esse cara tirou isso? Que loucura, caralho. Não, que mundo que esses caras, né, que essas pessoas vivem, né, mano? Que bagulho doido. Provavelmente foi um fake de zap isso aí. Certeza. Rodou. Ah, certeza, isso é verdade. Agora, o Rodriguinho, hein?
Quem acha que esse discurso foi meramente eleitoreiro se engana profundamente. Ele foi uma vitrine brasileira para que o resto do mundo veja nosso crescimento e traga seu dinheiro para o Brasil. Parabéns, presidente! Com certeza. Sendo isso é tão verdade que depois que o Bolsonaro terminou o discurso, pela primeira vez em toda a democracia brasileira, a ONU fez um relatório, tá? Alertando sobre os possíveis riscos de terrorismo que a nossa democracia está sofrendo, sendo presidida pelo Bolsonaro. Então esse cara tá super... Deu super certo o discurso do Bolsonaro. Tem uma coisa certa no comentário dele aí. Ele falou que é uma vitrine, né? É. Até aí tava certo, depois cagou. É uma vitrine da desgraça. É verdade. A vitrine do desespero. Agora esse aqui, ó, o Vitinho tá doido aqui, ó. Tudo em letras garrafais. Mano, que discurso! Impecável! Assisti inteira! E parece que foi em 1 minuto! Tudo em caixa alta, esse aí. Tudo em caixa alta. E assim, mano, muitos ossos. Discursos! Muito. O cara tava num tesão tremendo. É jovem, eu acho. O Vitinho assistiu o Bolsonaro com o pau na mão, hein? Porque ele até falou que assistiu integral e parece que foi 1 minuto. Então deve ter sido o tempo da ejaculação dele. O Dudinha. É notável a evolução da oratória do presidente. Porra, esse me quebra. Ele realmente me preocupava por suas falas precipitadas, quando se sentia pressionado, mas ultimamente vem se saindo muito bem ao falar em público. A intenção da oposição é ver ele se enforcar nas próprias palavras, mas o que vemos é uma postura firme e uma boa representatividade do Brasil perante o mundo. Triste seria ver um presidente condenado discursando e falando do Brasil para o mundo. Pesa nessa questão do presidente condenado, né? Eles não sabem que o Lula não foi condenado, né? Eles não entendem o que é um julgamento político, né? Eu acho que, sabe o que é? A galera assiste muito filme americano, que eu sempre falo que a galera brasileira, eu acho que o Brasil, o mundo a vida é Hollywood, né? A vida é um filme de cinema. E aí eles veem esses filmes antigos, mas filmes que falam sobre julgamentos e tal. E você vê que muitos desses julgamentos foram políticos, e tem muito filme de julgamento político que essa galera muitas vezes curte. Mas só que eles não conseguem entender o que é o julgamento político. Mas quando acontece na realidade, eles não conseguem. Exatamente. Gente, esse aqui, o Dudinho aqui também, ó, tá achando que o Bolsonaro evoluiu na oratória, hein? Parabéns. Esse cara aqui deve falar muito bem perante o público. Mano, ele fala do mesmo jeito arrombado de falar de sempre. Você pega aquele vídeo dele falando lá, aquele falando, tem que matar uns 30 mil, vai morrer inocente, sabe aquela famosa entrevista dele? Ele fala desse mesmo jeito, arrombado dele. O cara não percebe que a única coisa que ele muda do discurso que ele fala aqui no Brasil e o que ele fala na ONU é que na ONU ele não fala assim, vamos matar esses petralha. É a diferença. Entendeu? Aqui na ONU ele não fala assim, esses escurinhos, entendeu? Por quê? Porque senão ele sai preso. Entendeu? Porque senão ele sai preso, tá? Ele não tá na casa dele, que é o Brasil, pra falar essas bobagens. Entendeu? Então lá ele dá uma segurada. Lá ele lê um papel. Ele não tá no cercadinho que ele fala essas asneiras ou nas lives dele lá no gabinete, né? Exatamente. Aí, mesmo, exatamente. Aí o Bolsonaro. Agora o Esperancinha BR, hein? Esperancinha BR. O homem amadureceu absurdamente, discursou sem olhar papelzinho, cabeça erguida, falou com propriedade, ousadia e demonstrou números. Rapaz incrível. Esperancinha tem quantos anos? 45 mil? Achar que o Bolsonaro é um rapaz incrível? Puta que pariu, velho. Esse cara é o Matusalém?
Cacetado. Não. O engraçado, né? Aqui, ó. Falou com propriedade, ousadia, quase falei, e alegria! Se ele tivesse falado com ousadia e alegria, eu daria mais moral pra esse comentário aqui, Bruno. Aí talvez seria tipo aquela conta fake no Twitter lá, o general Sequeira, tá ligado? Sei. Fala daquele jeito, um bolsonarista e tal, só que irônico aí. Nossa, é verdade. Eu acreditava que ele era apoiador, né? Depois viram que não. Verdade. O Esperancinha tá nesse caminho, Esperancinha. Matusalém, devia ser Matusalém BR, porque achar Bolsonaro um rapaz é demais. Agora o Pereirinha. Eu tô no diminutivo hoje. E todo homem branco é sempre um garoto, né? É verdade. O Pereirinha. Esse é o nosso presidente. O nosso Brasil tá muito bem representado. Muitas palmas. Brasil. Bandeiras. O homem fala firme e seguro, tá de parabéns. O nosso Brasil, o nosso presidente Bolsonaro. Muitos joinhas. Vamos continuar apoiando o homem que tem firmeza e seguro para a nação brasileira. Olha só, esse aqui é de 64, tio Gui. Cara, mas você sabe que é louco? Eles usam as mesmas palavras, né? Esse aqui tava bem difícil porque tava total sem vírgula aqui, umas letras maiúsculas onde não tem. Deu um trabalho organizar aqui a parada. Eu até desconfiei se fosse um ser humano mesmo falando, mas aparentemente pode ser que seja. Ou um projeto de ser humano, né? Ou um ser humano muito velho. Uma que inteligência artificial. Que teve seu cérebro corroído. Esse cara aqui também é outro que assistiu o Bolsonaro com o piso na mão. Parabéns, presidente! Que delícia, cara! Galerinha, esses comentários aqui, a galera muito doida, hein? Galera muito doida. Então, ó, quando você quer se divertir um pouquinho, lê um pouco de comentário nos vídeos do Bolsonaro, dá pra dar uma risada. Não assista o vídeo dele, viu? Não precisa. O tempo de vida de vocês é precioso demais. Verdade. Só pega um resumão se quiser se interessar, tá? Alguém explicando. Ou também não vai perder nada, porque ele só falou a mesma bobagem que ele fala, um pouquinho de mentira e menos racismo e um pouco menos de racismo, um pouco menos de violência, um pouco menos de misoginia, porque se ele agir dessa forma, ele vai preso lá. Então, é isso. É o Bolsonaro sem falar desses assuntos que ele gosta bastante. E é isso aí, agora que depois destilamos esse nosso veneninho delicioso, né, para essa direita bizarra que temos nesse Brasil muito doido, vamos falar um pouquinho agora, eu, Bruno, como hoje estamos sem a Natália, tá, viu, Natália? Saudade de você, melhoras! A gente vai falar, tá, de filmes, vamos citar alguns exemplos de filmes que nos marcaram. Seremos um pouco nostálgicos aqui. Então, os filmes que nos marcaram aí. Talvez esses filmes denunciem um pouco a nossa idade. O que o que a gente também não se importa muito. Mas eu tenho 20 anos. Mas tá aí, a gente vai falar de alguns filmes, vamos comentar um pouco sobre eles e vamos indicá-los também, caso a gente ache necessário para você, queridíssimo, que está nos ouvindo. E vamos começar com essa vozinha de veludo maravilhosa que tem o Bruno. Fala aí, Bruno. Fala o primeiro filme. Vamos começar assim, se você colocar num top aí, do menor pro maior, tá? Assim. Eu sou bem ruim pra fazer listas de coisas assim na minha vida, tipo, tops assim. Sim. Então eu vou falar de uma forma temporal. Sem critério nenhum. Tá. Sem critério nenhum. Tá. Só vou lembrar os filmes que me marcaram. Não foi os que mais ou menos, mas eu gosto muito de filme de terror, né? Sim. E obviamente é um filme que quase acho que todo mundo aí já deve ter visto, ou pelo menos já ouviu falar. Mas do Exorcista. O Exorcista é de Que ano que é o Exorcista mesmo? O primeiro Exorcista? 73, na verdade. 73.
Dirigido por William Friedkin. Isso. Pô, esse filme eu assisti quando eu era criança. Mas eu, se eu tenho da idade, eu não era criança quando o filme foi lançado, né? Sim. Só deixar claro, eu não sou tão velho assim. Mas eu assisti esse filme quando eu tinha, não sei, tava na adolescência ali, ou pré-adolescência, não lembro. Cara, esse filme marcou muito. Marcou de me causar... Eu realmente senti medo vendo esse filme. Porque ele me dava um mal-estar tremendo, assim. Principalmente, não sei se vocês lembram, aparecia a cara do demônio, assim, do nada. Tava uma piscada na tela. Assim, caralho. Mano, você tava falando, eu tava esperando você falar, mas, cara, esse filme foi uma das coisas que me marcou também, era essa porra dessa cara de demônio que aparecia do nada. E, mano do céu, eu pulava da cadeira toda vez que via essa cara, velho. Cara, eu acho que ele aparece umas 3 vezes no começo, ó, depois ele para de passar, assim. Sim. E ele é um filme que me dá um mal-estar generalizado, assim. Tudo bem que tem um caso meio... Fala sobre exorcismo, fala sobre forças obscuras do inferno, assim, é uma coisa meio pesada. E na época, como ele é um filme de 70 e efeitos práticos, maquiagem, pra mim isso... Às vezes pode soar meio datado, né? Dependendo. Mas no filme do Exorcista eu acho que não. Eu acho que ele fica muito real, assim. Tudo bem que a maquiagem da Linda Blair é um pouco exagerada, pensando hoje, assim. Sim. Pô, mas a atuação dela ali é muito visceral, é muito foda, assim, de você... Ela realmente parece que tem uma entidade ali enfiada dentro dela, assim, tipo, encarnada ali. É verdade. Aquela cena do crucifixo, assim, ó. Pô, você imagina pra uma criança, eu não sou católico, eu não sou religioso, mas também não sou ateu, assim, mas, pô, a gente tem essa coisa, culpa católica, essa coisa do catolicismo muito forte no Brasil, porque faz parte do nosso construção como cultura brasileira e tal. E, mano, ela ficar naquele fuck me lá enfiando o crucifixo. É pesado, né? Pesado, cara. Uma criança. Bem, quando a gente era criança, hoje em dia umas crianças de 10 anos por aí são muito mais espertas do que a gente era na época, eu acho. Pelo menos assim minha memória faz eu pensar dessa forma. Não sei, e talvez não impressione tanto, mas na época acho que eu tinha uns 10 a 12 anos, assim, eu fiquei bem impressionado. E a atmosfera desse filme, eu acho que é uma das coisas que eu mais gosto, assim. Nossa, ela é tensa, né? Do começo ao fim, né? Porque eu acho que esse filme, ele consegue juntar 2 coisas que funcionam muito em filme de terror pra mim. É uma atmosfera pesada. Sim. E o horror da imagem, assim, o horror visual. Eu não gosto muito de filmes de terror que é tão escancarado o terror, assim. A coisa vem, assim, jump scare e tal. Eu gosto daquele terror que me deixa... me deixa, tipo, falar assim, putz, viver uma merda, né? Sabe? Uma coisa meio assim, tipo, a vida é uma bosta mesmo. Coisa meio que eu sinto... mal-estar mesmo, um incômodo, acho que essa é a palavra. Eu acho que o mal-estar, me deixa perturbado, é muito mais assustador para mim do que o próprio medo. O medo é rápido. O medo vem, assusta, é verdade. você toma um susto, na real. Sim. Os terror são muito assim, né? Eles dão um susto. Mas se acabou o filme, você não fica mais pensando naquilo. Agora, quando o filme te dá um mal-estar, ele te acompanha depois, assim. Parece até meio maluco a gente ficar vendo filmes e a gente ficar sentindo mal, mal-estar, né? Mas provavelmente Freud explica isso, ou qualquer outro grande psicanalista aí. E isso, pra quem não assistiu O Exorcista, é um clássico. Pra quem gosta de cinema. E, bom, isso é redundante que eu vou falar, né? Isso é um clássico. Pra quem gosta de cinema e gosta de terror, tem que assistir esse filme. Tem não, né? Porque eu não vou cagar regra. Mas teve... Não, o Exorcista... Você acha desse filme? Cara... Vou perguntar. Tá. Então, eu assisti também. Eu tive mais ou menos a mesma sensação que você. É um filme que também... Eu gosto de filme de terror, mas não sou tão assim, né, como você.
Mas eu gosto dessas características de filme de terror, tipo, clima de tensão, sabe? Esse medo constante, essa aflição que você fica, sabe? Eu acho isso assim o melhor de filme de terror. E eu acho que muitas vezes, muitos filmes de terror que fazem hoje, muitas vezes tem uma história legal, mas só que eles não conseguem transmitir esse clima de tensão. De você ficar assim, meu Deus, o que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Tudo bem, o susto faz parte, todo filme de terror tem que ter um sustinho, né? Mas o susto, muitos filmes só trabalham o susto e não trabalham esse clima de tensão. Então acaba ficando meio... parece que você está se assustando de graça. Parece um parque de diversões. Parece que você está se assustando de graça. Fala, mano, esse cara vai ficar me assustando assim à toa, entendeu? Mas nossa, eu acho do caralho. Essa coisa do rosto aparecer do nada é um negócio que me travava. Eu demorei, pra você ter uma ideia, a primeira vez que eu assisti o Exorcista foi de dia, e depois eu demorei pra conseguir assistir ele à noite. Eu vi esse filme. Eu fiquei com um cagaço. Só, e eu revi pedaços, assim. Eu nunca vi ele inteiro por uma segunda vez. Não, é top, vale a pena. Não consigo lembrar que dia que era que eu assisti. Assim, se falou que era de dia e tal, eu não consigo lembrar. Não tenho, essa lembrança eu não tenho. Eu lembro que foi uma coisa. Porque essa coisa do dia me marcou pelo fato. Por quando eu não conseguia assistir à noite, porque de medo. Tá ligado? Uhum. Então é isso que me pegou assim bastante. E agora falando, assim, eu vou começar o meu, tá? Pelo um filme assim que me marcou muito quando eu era criança, assim, vamos dizer, né? Criança não, já assisti, eu assisti ele, acho que eu tinha uns 10 anos, mais ou menos. Mas foi um filme que, tipo, hoje eu percebo que esse filme, ele me ajudou não, mas ele me mostrou um pouco como seria minha linha de pensamento, mas de atitude política, vamos dizer, tá? Hoje muitas coisas que eu penso, que eu acho, não sei o que, eu vejo que, tipo assim, esse filme em si, ele me despertou, assim, certas coisas, assim, sabe? Obviamente, ele não é ele não é um filme tão... Não, ele é um filme político. Mas ele não é um filme, sei lá, que levanta uma bandeira que nem de esquerda, direita, não, blá. Mas ele tem certos preceitos ali, né, políticos e tal, blá, 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 conta uma história de um personagem, né, que existiu, baseado em fato real e tudo mais, né, mas ele não... O centro dele não é essa coisa política, tá? Na verdade é só esse fato, é tipo assim, mostrar um arco de um herói que existiu, vamos dizer, tá? Mas ele é um filme que me trouxe muito isso, e na verdade, na época eu não tive essa eu falei assim, nossa, eu penso assim, eu gosto disso, mas só que ele mexeu muito comigo, sabe? E hoje, né, com a maturidade, então, aí hoje com a maturidade, eu falei assim, puta, agora eu sei porque eu gostei tanto daquele filme, por exemplo, que é o filme do maravilhoso Mel Gibson, Coração Valente. Porra, cara, esse acho que eu não vi. Não, cara, esse filme é uma obra-prima, velho. Ele é uma obra-prima. Eu tô ligado que é tal, mas acho que eu nunca vi. Ele conta a história de William Wallace, que ele foi ele é, até hoje, um herói escocês, assim. Ele e o Robert De Bruce, que foram pessoas, assim, que começaram e terminaram aí uma tentativa, uma luta, né, pela liberdade da Escócia, né, perante a coroa inglesa. Então foram pessoas que existiram, que dedicaram a vida aí para tentar conquistar a liberdade da Escócia, né? E o William Wallace, né, esse filme, ele tem vários assim apontamentos históricos, tá? Porque é uma adaptação, tem toda essa coisa da ficção e tal, e não era um filme que tinha essa responsabilidade também para seguir. Eles pegaram essa figura, colocaram certas coisas ali que tinham a ver com a história, né, as batalhas, acho que teve uma ou outra batalha ali que eles tentaram me reproduzir, realmente aconteceram, blá blá blá, e o final dele é meio que o que aconteceu mesmo. Então ele mostra muito assim como, né, essa coisa do como que era opressor esse governo, essa coroa em cima daquela população, né?
E aí mostra essa vontade, essa revolta da população contra essa coroa, certo? E era assim, pessoas humildes. Essa revolta começa ali, pelas pessoas humildes, pelas pessoas, sabe? Que é o povo mesmo, né? E aí o William Wallace acaba liderando essa galera, né? E travando batalhas assim sanguinárias até o momento que ele é capturado. E tem um final que é triste para um caralho. E tem um grito que até hoje, quando eu lembro dessa cena, assim, me arrepio inteiro. Porque ele é... Puta, esse filme é muito bem dirigido. É uma história, assim... O arco que eles constroem, assim, do herói, né? Que é o arco do protagonista ali. Puta, cara, te mexe de várias formas. Você fica intrigado com a história. E o final dela é assim. Agora, por que isso me identifica tanto? Porque eu sempre tive essa coisa dessa coisa, vamos dizer, do esquerda, né, do anarquista, que é o povo chegar ao poder, sabe, derrubar a tirania, tirar as correntes e papapá. E esse filme, em sua cerne, é isso, sabe? Porque a galera que vai com ele é só povão, é fazendeiro, e todo mundo pega espada e, mano, e luta contra a maior potência do mundo, que era na época, que era a Inglaterra, que dominava eles. Né? Então é de uma extrema coragem e eu me identificava muito, eu achava aquilo incrível e eu falei assim, nossa, que da hora. Então foi o primeiro filme assim que eu tive contato, até porque na época eu sempre fui uma criança muito humilde, nunca tive muito acesso assim a muitos filmes, então é sempre aquela coisa que passava na TV e tal, né? De vez em quando alugava um filme ou outro, mas era muito de vez em quando. E esse foi um filme que eu tive acesso assim, que mexeu pra caralho comigo, assim, pra caralho, e recomendo demais, quem não assistiu, assista Coração Valente. Coração Valente. Vale muito a pena, vale muito a pena. E uma curiosidade é que eu... ele tem muito sangue, viu, gente? Tem muito sangue. Sabe aquelas listas de 1001 filmes pra se ver antes de morrer? Sei. Então, eu tô tentando fechar uma, né? Ah, que da hora. E esse filme tá em uma. Não. Então, provavelmente eu vou assistir. Vai assistir. Não vi ainda. Mas eu não tô vendo só por causa da lista, não. Você falando aí me convenceu a assistir. Não vai gostar. Porque é um negócio assim, é de demais. 95, né? É de 95. Eu não sabia que era o próprio Mel Gibson, lindo, maravilhoso. Mas eu não sabia que ele era diretor também. Achei que ele fosse então, eu não lembrava. Vou ser bem real pra você. Eu pensava que esse filme ele não tinha dirigido, que tinha sido outro cara. Mas ele é o diretor, cara. E na verdade até me impressionou um pouco, porque a direção desse filme é muito boa, cara. É muito boa. E dirigir... Atuar é foda, hein? Exatamente. Ele manda muito bem, cara. Muito bem. Um assistente muito bom ali, mano. Exatamente. Pra não perder a mão. Vale muito a pena. Fala mais um aí, Bruno. Fala aí o seu... Eu lembrei de um aqui. Fala. E, putz, esse marcou. Eu gostava muito desse filme. Muito mesmo. E eu nunca revi depois de velho. Então, todas as lembranças que eu tenho dele é quando eu era criança. É o História Sem Fim. Puta que pariu, velho. Cara, eu assisti muito esse filme, velho. Eu adorava História Sem Fim. E foi um filme que eu comentei com a minha filha uns tempos atrás. E eu não achei, cara, pra assistir. É que eu não procurei. Na verdade, eu procurei só nos streaming da vida, né? Mas no torrent você acha fácil. Então, mas eu precisava achar, cara, porque... Não baixem em torrent, pessoas, vocês podem ser presas. Então, eu vi uma notícia, cara, de gente... Não sei se você viu isso. Não. Rapidinho. Vou falar. De gente que tava baixando torrent e chegou... Como é que fala? Papel judicial lá na sua casa? Verdade? Tinha tipo uma notificação? Exato. Caralho, que tenso. Pois eu até baixei um VPN pra baixar. Da hora. Mas então, essa parada do História Sem Fim, aí eu descobri que, na verdade, acho que eu nunca assisti o primeiro. Mas o primeirão, eu só vi... Não, eu vi o segundo, acho. Então, três, acho que tem 3 ou 4, se eu não me engano. Mas eu era viciado no primeiro. O primeiro é o que tem a tartaruga gigante lá, eu acho. É o primeiro? Não, acho que esse é o segundo, cara. Que é o com o loirinho, não é? Que o Sebastião é um loirinho, não é?
Pera aí, deixa eu checar agora. Ah, que então. isso me pegou. Porque eu lembro que eu confundi. Falei assim, esse aqui que eu assistia bastante. Nossa, eu lembro que não era o primeiro. Mano, História Sem Fim é um negócio que a galera poderia, tipo, fazer hoje, cara. Porque é um negócio muito mágico. Né? Aquele... Então, O cachorrão Falcon é muito o foda. Falcon. Sebastian! No Cara, primeiro, mano, o gigante. E você lembra quem que era o vilão? O vilão era muito bom. cara, peraí, é o primeiro. O de O primeiro é de 84. 84. Ah, tá. Não, é verdade. Esse aqui eu assisti. Foi esse aqui mesmo que eu assisti. Então E foi na esse o HBO primeiro. Max, viu? É. Tô falando aqui. Ah, é? Ah, eu vou assistir. Ah, que da hora. Mano, esse filme é muito bom, velho. Então, mas agora eu tô com um pouco de medo de assistir. Então, eu nunca revi ele depois de. É, por conta de ver o Falcon aqui. Eu falei, mano, você acha que o Falcon deve ser muito mal feito? Eu tô com... Ah, mas também, tipo, é só a gente ir com um pensamento muito crítico. não, é verdade. Sabe que É verdade. talvez vai ficar meio datado. A gente já tem É noção verdade. disso. E ele é baseado num livro, né? Isso, e a produção é alemã, né? Ela não Ah, é que nem- legal. Não é nem gringa, né? Gringa não, nem americana. Foi feito nos Estados Unidos, eu acho, mas o diretor e a produção é tudo alemã. Ah, que legal. Ah, Diretor alemão. lembrei aqui. É verdade, foi esse aqui mesmo que eu assisti, porque esse aqui ele até dá um destaque no Atreio, que fala que no livro, né, o foco é o Atreio, né? Não é o Sebastian. O terceiro eu acho que eu não vi, eu só vi o primeiro e o segundo. Cara, então, porque eu acho que esse terceiro, cara, eu lembro que ele tava. O rapazinho que faz. Eu acho que ele morreu assim de maneira triste, cara. Putz. É. É, ele mesmo, que é um loirinho. Jonathan Brands. O cabelo meio cyberpunk, assim. Ah, que é, o que tinha o cabelinho. Cyberpunk? O que é o cabelinho cyberpunk? Agora você me pegou, o que é isso? Meio moicano, isso aqui meio. Um corte único, assim. É, tipo isso, acho que ele fez o terceiro, se eu não me engano. E ele era tipo, sabe essas crianças prodígio americana que os caras vão achar que vai virar, sabe? Aí vão drogar depois, porque jogam pressão em cima do menino. E Tipo isso aí, exatamente. E ele fez, acho que o 2, se eu não me engano. E meio que ajudou ele a alavancar a carreira, entendeu? E aí ele teve uma morte, ele se enforcou, velho. Com 27 anos. Nossa, 27 ainda? 27 idade anos. Eu lembro que, é verdade, eu li a história dele, porque quando eu tava pesquisando, né, que eu tava falando com a minha filha do História Sem Fim, aí eu falei, poxa, cara, pô, que legal. Aí eu falei, ai, olha esse ator. Aí eu falei, pô, o que será que ele tá, né? Como será que ele ficou? Aí eu vi aqui que ele morreu, mano, por ferimentos causados... Então. Foda, né? Uma piada muito boa. Se fosse o Olavo de Carvalho, tudo bem, mas esse rapaz aí, não. É verdade, o Olavinho tá lá, batendo esqueleto. Ai. Então, cara, foi um negócio bem tenso, cara. Mas do que se fala? A morte desse Brands. Aí tem até um relato, assim, dos amigos dele aqui, acho que na Wikipédia tem. Falando aqui que ele chegou agitado, né? Ele deixou o quarto onde todo mundo tava. Aí, aproximadamente 15 minutos depois, um dos seus amigos foram procurar por ele e achou ele enforcado com uma corda de nylon no segundo andar do edifício. Aí seus amigos tiraram ele de lá, né? Chamaram os médicos. Aí tentaram fazer ele reviver e tal, mas ele morreu em decorrência a esse enforcamento, né? Que acabou os ferimentos que o enforcamento causou a ele. Triste, né, cara? Que é o que, na verdade, é uma coisa, assim, bem horrível de Hollywood, né, cara? Essas histórias são bem comuns, assim. Mas é isso, fala de mais História Sem Fim aqui. Uma História Sem Fim é um filmaço, hein, galera? É da hora pra caralho, né? Então, tipo, o que eu lembro, eu gostava muito de filmes de fantasia quando era mais criança, assim. Depois de adulto, eu não gosto tanto, assim. Não te pega mais tanto. Senhor dos Anéis e tal, mas é uma coisa que não pega mais tanto, assim, que nem antes. Entendi. E
Eu lembro que eu gostava muito do História Sem Fim, porque eu gostava demais do visual do filme. Eu gostava muito das criaturas que tinham. Tipo, o Falco eu achava sensacional. Puta, eu O também, dragão cara. meio cachorro. É aquela cena que ele tá conversando com o Falcon e tal, e tem um céu estrelado, assim. Eu lembro muito dessa cena. E aquela tartaruga, não era uma tartaruga, não. Tinha uma tartaruga, mas tinha uma pedra também, né? Um ser de pedra, assim, que era uma montanha, na verdade. Exatamente. Eu Que lembro ele que eu tava falava. revendo essa Que cena. que ele comia pedra, lembra que ele comia pedra? Isso. Puta, legal, Achava cara. muito bom isso, cara. Muito É. bom. Era mesmo. E o filme, depois eu lembro assim, que o vilão, o vilão era o Nada. O Nada tava vindo e ia comer o reino lá, né? Ai, não lembrava disso, ai que legal. É porque tinha um lance, na verdade, da imaginação, né? Que era meio que a moral do filme, assim, né? Sim, O menino, ele fugia, né? Ele fugia da realidade, ele ia pra fantasia pra escapar dos problemas. é. E o... Nossa, olha só, eu tenho um paralelo com o ator que se matou. Não, é pesado. Né? Então, foda, né? Tipo, como... É, né? É, porque, na A verdade, vida imita a arte. no caso, ou a arte imita a vida, na real, né? É, também. Mas aí eu lembro que tinha muito essa coisa da imaginação, né? Porque aí meio que o menino, ele... Acho que tem uma coisa meio isso, tipo, se você deixar a imaginação morrer, o nada vai sobreviver, aí o nada vem e tal. Tinha uma coisa meio... eu acho que tinha meio que essa moral, assim. Verdade. Sabe Um livro infantil juvenil é uma coisa legal, assim, da criatividade, né? Da criação, assim, né? Infantil e tal. É uma coisa que a gente perde muito quando a gente envelhece, né? Total. Coisa infantil, coisa boa da criança, da infância, né? Essa coisa Sim. e nossos pensamentos serem mais livres, assim, né? Tanto menos regras que a gente vai ficando adulto, a gente vai ficando mais sério demais, né? A gente vai se limitando muito, começa muito essa questão de segurança e tal. Criança não tem tanto isso no começo, assim, porque esses conceitos ainda não foram formados, né? Não. E... Enfim, eu tô divagando aqui, tem um puto assunto. Mas o filme eu lembro disso, assim. Então, na verdade, eu tô tentando lembrar do filme de memória mesmo, assim. Então, eu realmente faz muito tempo que eu assisti. Nossa, eu também, cara. Eu assisti e deu até vontade de assistir de novo, viu? Então, eu acho que eu vou rever, viu? Cara, e sabe o que eu... Mas acho que eu não gostaria de ver esse filme. Você falou, a ideia é boa, mas acho que eu gostaria que ele ficasse lá mesmo. Não, então, é porque talvez eu fico meio... Quando depende certos filmes, quando me marcam, assim, de uma forma mais carinhosa, eu tenho um certo medo de assistir. Por conta de, às vezes, sei lá, né, que a gente acha tosco hoje, né, por conta de a gente ver detalhes hoje com alta definição que a gente não via antes, né. Então acaba ficando meio, nossa, que merda. Verdade. Né? Ainda mais se eles como chama aquele processo que eles mexem na imagem pra ficar mais... Enfim. Remasterização? Isso. Acho que é isso. Acho que é isso. Vai ficar mais evidente ainda, sim, né? Sim. Cara, e eu tô até, você falando essa história sem fim, me deu esse quentinho no coração. Eu tava procurando aqui, coisas que acontecem no filme, né? E aí tem um negócio aqui que é o trauma de toda uma geração. E tem a cena da morte do cavalo, velho. Caralho. Essa cena eu chorei, velho. Eu fiquei assim, não, o cavalo. O Artax. Isso. Cara, essa cena era foda, velho. E o cara de pedra, olha só, na verdade eu peguei um tópico aqui pra você, então, vamos colocar esse filme também como mais uma indicação, hein? História Sem Fim, você que não assistiu História Sem Fim, tá? Só pra vocês verem, então vocês vão se traumatizar com a morte do Artax, então assistam essa cena, legal. O Comedor de Pedra, ele tem um discurso que se conforma com a morte, então é um discurso até meio bem bad, mas quando a gente criança a gente não percebe essa coisa. Se a gente assistir esse filme hoje, a gente vai pegar muita coisa que a gente não pegou. Muito. Cara, eu tenho muita vontade de ler esse livro, cara. Não tenho. Eu nunca tive contato com o livro, cara. Tenho muita vontade. Tem tradução em português? Eu acho que sim, eu acho que deve ter. Deve ter. Aqui, o principal vilão, como disse o Bruno, é o nada. Então é algo que não existe.
Agora, ó, porque a gente tá acostumado sempre o vilão, né, ter uma personificação. E no História Sem Fim, né, é um vilão existencialista, já que todo o universo de fantasia está sumindo, justamente porque as pessoas não são mais não estão mais consumindo fantasias. Então as coisas simplesmente desaparecem e são deterioradas. E é o vilão, é o nada. Então você não vê, você não sabe. Então fica aquela. Não é imaginação, é fantasia. É, mano, muito top, muito top. Ligado, mas muito também top. é metalinguagem, né? Hã? Até um pouco metalinguagem. É um pouco metalinguagem, exatamente. Aqui ele até fala que uma das características do filme é a metalinguagem. Então, ó, galera, nossa, até eu fiquei com vontade de baixar agora assistir, hein? Muito top, muito tem top. um livro, viu, pra vender, mas tá caro. Tá caro pra caralho. Ah, é verdade? Quanto que tá o livro? 130 conto, capa na Amazon. Eita. Capa comum, capa dura tá 208. Vou ter que dar uma economizadinha aí, É, gente, somos pobres. Mas se você comprar em inglês, ele tá R$40 só. Vou comprar em russo, pagar 10. E não ler. É alemão, cara, na linguagem original. É. O meu filme agora, cara, eu vou mandar 2 aqui agora, tá? 2 filmes que me marcaram muito, assim. Os 2, na verdade, me marcaram já, assim, na minha vida jovem, adulta. Eu poderia soltar vários outros filmes, tá, gente? Mas muitos filmes a galera já conhece, papapá. Então eu vou trazer 2 filmes aqui, que um é muito pouco conhecido, o outro é um pouquinho, né? Não é tão conhecido, mas e também não é tão conhecido quanto os outros filmes que eu pudesse falar, tá? Não é um top 10, não é nada assim, não. Mas são filmes que me marcaram de forma diferente. Então eu peguei aquele primeiro filme, Coração Valente, que é mainstream pra caramba, e tem uma história super legal, então super indico. E agora eu vou falar de 2, que na verdade eu super indico também. O primeiro que eu vou falar, que tem uma história, tem um roteiro maravilhoso, é um filme super barato, foi um filme que quando eu assisti me surpreendeu demais. E ele trabalha muito a ideia de multiverso não, mas de universos paralelos. E trabalha de uma forma sublime, é um filme tenso, você fica o filme inteiro desesperado pra saber o que tá acontecendo, e meu Deus, quem que é quem? E é uma coisa surreal de bom, que ele chama Coerência, que é um filme que ele me surpreendeu positivamente, assim, e cara, vale muito a pena mesmo. É um filme de 2013, tá? Filmaço. É um filme que aparece, ele simplesmente é uma reunião de amigos, tá lá os amigos, num jantar, tal, galera se vendo, e aí nesse meio tempo eles comentam que vai passar um meteoro ali e tal, que depois eles, vamos ver, tal. E na hora que meio que passa esse meteoro, é como se vários universos se misturam nesse passar do meteoro. Então esses universos paralelos se misturam, e aí eles começam a ver que os vizinhos e todas as casas em volta são eles mesmos, e aquelas situações, eles começam a adentrar em outras situações, e isso vai virando uma bola de neve que, cara, que é maravilhoso. É maravilhoso. Assistam Coerência, que você não vai se arrepender. Se você gosta de ficção científica, se você gosta dessa história tensa que te prende, você quer saber o que tá acontecendo e se dá medo ao mesmo tempo, e tem hora que você dá uma risada, e tem hora que você fica meio... Coerência, cara, vale muito a pena, você não vai perder nem um minuto da sua vida. Assista Coerência. Você já assistiu, né, Bruno? Assisti, muito bom esse filme. Esse filme é uma prova que um roteiro bom e um ambiente só, você faz um puta filme, cara. É verdade. Porque ele é um filme independente, eu acho. Ele não é de um grande estúdio, assim. Ele é basicamente, acho que são poucos atores ali, meia dúzia de atores num lugar só. E o roteiro é tão bom que você prende, você fica preso no filme inteiro, assim, querendo saber o que vai acontecer. É verdade. E, sei lá, cara, é melhor do que muito filme aí que você já viu que tem um orçamento milionário, por exemplo. Nossa, é aquele filme que os caras, cara, com os atores ali dedicados, sabe? Pouco orçamento, os caras fazem o regaço, velho, porque o roteiro é muito bom, velho.
É muito bom e te prende a direção. Nossa, um filmaço que ele me surpreendeu demais, assim. Foi meio que um achado nosso na época, né? Meio que a gente achou junto esse filme, foi um né? achadão, assim, nem lembro como Eu também não lembro como chegou nas nossas mãos, assim, ele não. Mas foi um negócio que eu assisti e falei, uau! Eu acho, pensando bem, talvez a Vitória tenha indicado pra gente. Será? Eu não lembro se foi a Vitória ou se foi o próprio Bruno. Bruno, talvez também. É. Mas filmaço. Vale muito a pena. Ninguém vai se arrepender de assistir esse filme, não. E eu vou finalizar aqui com Donnie Darko. Se você... É clássico, hein? Um clássico. Clássico do século XXI. Eu assisti ele achando de verdade que ele fosse um filme da década de 80, no começo de 90, assim. Ele é 21 já ou é finalzinho de 90? Ele é 2001, né? 21 já. 2001. 21. Ele é um filmaço. É muito bem feito. A trilha sonora dele é incrível. Tipo, te pega mesmo. É uma história um pouco confusa, assim. Normalmente o pessoal acha que tem um final mais confuso e tal. Mas se você assistir ele com calma, você consegue entender. Sabe se prestar bem atenção, você consegue entender sim que o grande tchan da coisa. Mas é um filme que ali, por trás dos panos, tem uma coisa de viagem no tempo, sabe? Mas só que ele traz essa coisa mais emocional, não aquele filme que o foco é a viagem no tempo. Não. Muito pelo contrário. O foco é a vida daquelas pessoas. E dentro da vida daquelas pessoas você vai entendendo, sabe? O que é o Donnie Darko, o que ele está passando. Né, o Donnie Darko, não. O que é isso, tal. O que o personagem principal tá passando. E a escolha que ele faz no final. É um filme bad. Tá? É um filme triste, eu acho. Porque quando você entende o porquê, sabe? Por que ele chegou naquilo, por que ele tomou aquela decisão, a vivência dele. Então, é triste. A trilha sonora também ajuda você a entender esses sentimentos dele, assim. Mas ele cara, olha, Donnie Darko é a cereja do bolo. Cereja do bolo. É maravilhoso. É um filme que te toca do começo ao fim. Eu pelo menos, eu fiquei muito tocado. Aqui, ó. Não sabe o que é louco? Eu confesso que eu não lembro nada desse filme, assim, na questão da história. Eu lembro da imagem. Eu não lembro o que acontece, assim, tipo... Eu lembro que tem alguma tragédia, né? Tem. A vida dele. Eu não lembro o que é. Sim. Cara, é louco como as memórias dos filmes vão se apagando, né? Total. Por isso que é legal essa coisa quando o filme te marca de alguma forma emocional, né? Que aí você acaba lembrando um pouco mais do filme. Exatamente. E aí, Bruno, pra finalizar? Tem 2 filmes que me marcaram. Também na minha fase adulta, vamos dizer assim. Fez eu gostar mais de cinema, digamos assim, no sentido... assim, nossa, cinema pode ser isso aqui também, né? Tem filmes tipo o mundo inteiro. Não, não é nem um tanto esse aspecto do mundo inteiro, um só é mais focado, mas eu vou falar de um só. Espero que ninguém me ache que eu sou um cinéfilo chato desses aí, porque eu assisto de tudo. Mas é um filme, na verdade, que eu vou falar que chama... porque esse filme me marcou muito. Eu não lembro quando eu assisti exatamente, mas acho que eu tinha uns 20 anos. Certo. É um filme norueguês. E por ele ser norueguês foi que me atraiu. Eu lembro que eu vi um trailer dele. Eu fiquei assim, caralho, que idioma que é esse, velho? Fiquei muito intrigado no idioma, assim. E aí eu descobri o nome do filme que apareceu e tal. Aí acho que eu baixei na época, eu não lembro agora como que eu assisti. E tinha umas cenas tinha uma cena que aparecia, tipo, ele todo... O personagem principal, tudo estrupiado, assim, ó, tudo fodido, meio com o osso quebrado, com rasgada, o cara tudo sujo. Ele chega na casa dele assim. E a esposa dele simplesmente olha pra ele, fria, e fala assim: melhor você ir tomar banho, porque vai ter uma festa aqui e os nossos convidados vão chegar daqui a pouco.
Ô, louco. Tipo, como se ele estivesse normal, assim. E eu lembro que essa cena me atraiu muito, assim, e o idioma. Sim. Aí eu fui ver esse filme. Aí esse filme me marcou, na verdade, porque meio que me fez sair só do cinema hollywoodiano, vamos dizer assim. Sim. Eu assisto muito filme hollywoodiano ainda, mas não assisto só isso. Sim. Eu tento... Dá uma variada, né? Exato. Talvez eu sou um pouco mais seletivo pra Hollywood hoje, assim, não assisto tudo que sai, que nem eu assistia antes, porque no momento que você começa a assistir coisas de outros lugares, tipo, o tempo de vida é o mesmo, né? O dia só tem 24 horas, então você vai ter que fazer escolhas. Então, meio que, como, sei lá, antes eu assistia muito filme que vinha de Hollywood, tudo que saía quase estava assistindo, agora como eu assisto outras coisas, então, tipo, algumas trocas serão feitas aí, né? Que eu vou assistir. E esse filme me marcou porque ele me mostrou que eu gosto de uma coisa em filme, que é a estranheza. Eu gosto muito... Sabe esses filmes que às vezes você assiste? Esse não é o caso desse. Porque você entende o que é a história, assim. Né? Apesar de ser um filme muito estranho, o filme, na verdade, ele é uma crítica... Meio que a sociedade do consumo, assim, esse filme. Ele fala meio sobre o esvaziamento das relações humanas, aquela coisa mais próxima, mais calorosa, de empatia e tal. Como que chama o filme? Você não falou o nome. Nossa, eu não falei o nome? Não. Chama O Homem que Incomoda. O Homem que Incomoda. Ai, que legal. Isso. Assim, quem for assistir, não precisa se focar muito, porque o filme começa com o cara chegando num posto de gasolina, num ônibus. Do nada, numa cidade do nada, assim. Certo. E ele começa a viver. Ele não chega a explicar por que ele chegou lá. Porque o foco do filme não é esse. O filme não é esse. E tem uma cena muito bonita que envolve um bolo. Olha só. E um túnel, assim. Não vou dar spoiler e tal. Mas aí é isso. Aí ele entra nessa sociedade de cabeça, que ele tem um trabalho, mas é tudo muito sem vida. Sonso, tudo cinza. Não tem criança, por exemplo. Caralho. Ele até questiona isso. Ele fala assim, cadê as crianças? Ele não escuta. Então, tipo, meio que uma sociedade muito fria, todos os aspectos, sim. Sim. E muito voltado por essa coisa do consumo, porque todas as conversas giram em torno de consumo nesse filme. Aí ele começa a questionar isso, ele conhece uma pessoa que também questiona isso, que ele fala que a comida não tem gosto, nada tem gosto lá. Aí beleza, vai acontecendo as coisas. E esse filme eu gostei muito, eu vi, e ele me marcou por isso, assim, porque eu comecei a gostar, percebi que eu gostava muito de filme que são estranhos, assim. Aquele filme que te dá uma coceira no cérebro, assim, você fala assim, nossa, mas o que esse filme tá falando? De novo, não é o caso desse filme, mas ele me abriu portas pra chegar nesses outros filmes, assim. Entendi. Eu, por exemplo, uma dessas pessoas que eu não ligo se eu não entendo o filme, eu não fico, meu Deus, não entendi, eu preciso entender. Não, tudo bem, porque o filme é uma experiência. Às vezes, se eu 2 horas vendo um filme me agradou, tive uma experiência boa, na parte que não seja, não pensando só na razão, na parte racional, mas nas outras partes, pra mim já vale a experiência já. Beleza, eu posso rever o filme depois, procurar alguma coisa sobre o filme, ou simplesmente ficar pensando nele e formar, sei lá, na minha cabeça o que eu acho que ele quis dizer. Eu gosto quando o filme também, tipo, me deixa inquieto. Sabe? Muito bom isso, né? Eu me sinto satisfeito, assim. Na verdade, qualquer filme que eu termine o filme, eu esteja com uma sensação... Tipo assim, ruim não seria a palavra ideal, sabe? Mas uma sensação mais de inquietude, uma sensação de mais questionamento, sabe? Não um conforto. Tipo, por exemplo, vou assistir um filme de herói. Aí eu termino esse filme, pô, que legal esse filme, tipo, alegre e tal. Tudo bem que faz parte do entretenimento, você vai lá pra se divertir, entendeu? Sim. Mas quando normalmente assim, eu procuro um certo filme e tal, eu vou assistir esse filme, eu procuro assistir esse filme, eu gosto de filmes que mexem comigo, sabe? Que pega aquela zoninha de conforto, assim, que eu tô, assim, dá aquela balançada, tá ligado? Aí você sai assim, caralho, o que eu assisti aqui, velho? Saca? Aquela coisa que você fica assim, meu, o que aconteceu?
Não, sim, porque às vezes eu não quero ver um filme. Às vezes me cansa ver um filme que, tipo. Sabe quando você começa a adivinhar as coisas do filme? Sim. Vai acontecer isso. Sim. É chato. Chega um momento que você quer uma coisa nova, assim. Acho que é isso, na verdade. É uma certo desejo de coisas novas, assim. Coisas que, tipo, que vai te tirar mesmo de um. É totalmente diferente ou fora do que você tava pensando que era, assim. Sim, exatamente. Então, eu gosto muito disso no cinema, em filmes, assim, eu particularmente. Eu sei que tem gente que não gosta e tudo bem também. Aí, então, tipo... Mas aí, o que me fez, às vezes, começar a procurar filmes de outros países foi isso. Inclusive, eu comecei a assistir mais nacionais também, né? E quando eu tinha meus 20 anos, nem assistia muito os filmes nacionais. Mas o cinema nacional, verdade. Eu também, eu não tinha muito acesso, e o que eu acabava tendo acesso de filme nacional era, sei lá, um filme meio toscão, assim, uns chanchada, sabe? E tirando, sei lá, Didi, os Trapalhões, que era coisa que eu tinha acesso, assim. O Torrent, depois, ele ajudou muito, né, pra gente... Porra! Assim. Eu comecei a assistir esses filmes porque conseguia baixar eles. Nossa, eu perdi muito esse preconceito de filme nacional. Assisti vários filmes nacionais excelentes. Febre do Rato, filmaço. Então, esse é um desses filmes que você fica meio que porra de filme é esse, né? Exatamente. Nossa, cacete, o que tá acontecendo, velho? Também é estranho. Puta que pariu. O bagulho é louco demais. Aquele amarelo. Tem um que chama amarelo manga. Puta que pariu. Madame Satã, foda. Não, mas você falou do Rato, eu confundi com o Cheiro do Ralo. Cheiro do Ralo é um filme esquisito. É Cheiro do Ralo? Do Rato, tá. Tem esse filme também, que ele é muito bom, mas ele é mais marginalzão, assim. Marginalzão, total. Ele é preto e branco. É da hora. Como chama aquele ator pernambucano que faz? Ele é muito bom, esse cara. Pernambucano? O Matheus Nachegali? Ele é pernambucano? Não lembro se ele é pernambucano. Não é ele. Mas acho que ele tá também. É o cara que fez o... ele faz um monte de coisa. É o cara que fez tatuagem também. Eu esqueci o nome dele. Ele fez um filme com o Murilo Benício, que o Murilo Benício é um psicopata. Acho que eu tô ligado que filme que é. É um restaurante. O Animal Cordial. Animal Cordial, filmaço. Esse cara que faz é o Irandir Santos. Isso. Ele faz o travesti no Animal Cordial. Isso, que ele é cozinheiro. E no Febre do Rato ele é o poeta, né? Na Febre do Rato ele é o poeta, exatamente. Nossa, o Irandir é fodido, cara. Ele é bom mesmo. Ele é bom demais, Nossa, só nisso aqui, gente, a gente já falou aqui, ó, uns 6 filmes brasileiros sensacionais pra vocês assistirem, viu? Todos que a gente falou aqui vale a pena assistir. Tatuagem, Febre do Rato, Amarelo Manga, Animal Cordial. Nossa, qual mais que ele falou? Teve mais um. Teve mesmo. Fugiu. Ixi, fugiu. Mas eu não vi. Esses filmes, esses 4 aqui, ó, 5 filmes. Madame Satã. Esses filmes que são filmes que contam histórias genuinamente brasileiras, sabe? Personagens assim que a gente se identifica muito fácil, tá? E, cara, é bem bacana, assim, é bem bacana. E são filmes também que não seguram muito a mão, não, tá? Então não são filmes pra criança, deixar bem claro isso aí. Então são filmes que... significa muito isso em filme nacional, da questão da nudez, né? Realmente, a nudez no cinema brasileiro, ela é uma coisa muito... Então, mas é que tá. Porque se faz muito esse contraponto por causa do... Hollywood não se mostra muito a nudez. Então, a gente é muito acostumado a ver filmes de Hollywood, a gente não tá acostumado a ver nudez. A ver corpo de gente, né, velho? Exato. Mas se você for ver os filmes, filmes franceses, aparece bastante, assim, dependendo de uma certa época. Então, tipo, o cinema brasileiro, ele é muito autoral, né? Então ele não é tão comercial, muitas vezes. Assim, esses que a gente tá falando, pelo menos. Sim, exatamente. São filmes que têm uma identidade muito forte, assim. Exato. Então vai ser mais fácil você ver uma nudez ali. Exatamente. Não, e são filmes, e todos eles também têm uma... Sabe, tem uma história bonita, sabe? Tem uma parada
aquele negócio parece muito real, certas coisas, assim, sabe? Chega algumas coisas até meio visceral, assim, você fica assim, caraca, é assim mesmo, sabe? Eu acho que a gente consegue identificar os lugares melhor do que... É isso também, porque, pô, é nossa casa, sabe? Você vê que, pô, isso é Brasil. Não fica aquele brasileiro falando mexicano, né? Falando espanhol, um portunhol. Assim, ai, que coisa horrível, cara. Não é? Não, o cara assim, tá falando um portunhol, velho. Nada a ver com o Brasil, cara. Nada a ver isso aí, irmão. Nada a ver isso aí, irmão. Acho que é isso. Não tem mais nada pra falar. Tá esperando alguma coisa. Comudo do nada. Ele já falou, você tá vivo? Você tá vivo? Eu me perdi aqui. Ah, demorou. Meu querido, então é isso, né? Chegamos aqui a mais um final aqui com várias indicações para vocês de bons filmes, de alguns filmes que nos marcaram. Se vocês querem aí que a gente... Eita! Se vocês querem aí que a gente fale mais de outras coisas, ou fale de um determinado assunto, ou fale mais especificamente apenas de um filme, manda pra gente aí que a gente comenta, tá? Que a gente marca e faz, e manda um beijão pra você, meu ouvinte, que nos aguentou aí por essa 1h e tarará minutos, belezinha? Então um grande beijo pra você, Bruninho, dá um tchau pra eles. Um beijo e um abraço pra todo mundo aí e ficou escutando a gente. Hoje foi uma experiência aí, né, sem a Natália, em dupla aqui. Verdade. Espero que vocês tenham gostado também. E é isso. Uma boa semana pra todo mundo. Cuidem e votem consciente. Exatamente. Então, ó, gente, ó, tá chegando, tá? Então, ó, leva lá o papelzinho anotado com todos os números dos candidatos, tá bom? Não vamos votar nessa galera que levanta a bandeira verde e amarela. Eu sei que a bandeira verde e amarela é nossa, mas tomaram da gente, então pensa bem na hora de votar, belezinha? Não só votem por aqueles que estão apropriando de nossos símbolos. E tá? E vamos lá, ó, como o Bruno disse, voto consciente, caralho. Então, ó, obrigado também mais uma vez por estar ouvindo a gente, tá? Por mais essa semana. Semana que vem a gente tá de volta, belezinha? Espero que a Nath volte aí, já esteja melhor, beleza? Um grande beijo pra vocês. Até semana que vem. Continue nos ouvindo, tá bom? Então, tchau! Tô doida aqui, é mó barato, tô doidona. A Lucy cresce. A Lucy cresce. A Lucy cresce.